Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Aqui é tarde. Não sei se aí é, pode ser manhã, pode ser de noite. Um bom dia. Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês e mais feliz ainda porque hoje o termo que a gente vai conversar aqui é muito maravilhoso. Todos são, mas esse toca no nosso coração, porque a gente tem um senso de identificação muito grande com ele. É sobre Jesus, o Cristo, que eu venho falar, sobre o nosso ser, porque Jesus é o Cristo, sim, e ele é conosco. Ele veio aqui para nos mostrar o que nós somos, o relacionamento que nós temos com o nosso Pai. Jesus nos esclarece que a gente não precisa de ajuda para entrar no céu, pois isso já é um estado mental disponível para nós. Mas a gente precisa de ajuda sim, para remover toda a distorção, todo o senso errado que temos da nossa identificação. De novo, nos identificamos somente com o corpo. Não usamos o corpo como um veículo, um instrumento de aprendizado, e sim como a finalidade do nosso ser. Então, ele nos leva ao encontro com o nosso espírito. Ele nos leva nessa caminhada porque ele percorreu essa caminhada. Então, ele foi um homem que encarnou aqui, se deparou com a mente humana, com todos os equívocos, as falsas crenças, as distorções, mas não se identificou com elas. Percorreu um caminho mental escutando a voz de Deus que fala com seu filho no seu interior e conseguiu se identificar com o Cristo que lhe habitava e não com um ego. Então ele veio nos mostrar esse caminho e como é possível e como devemos percorrer. Ele veio nos mostrar o que devemos fazer. A gente não pode distanciar a realidade que Jesus nos mostrou de nós, senão a lição que ele veio nos trazer é vã. A gente tem que agradecer e aprender com ele, oferecer nossa mente a ele, que ainda continua conosco, nos ajudando a retornar. Quando ele veio, quando ele encarnou, Cristo já nos ensinou tanto, tanto. Primeiro, ele veio na forma mais singela, num estábulo, numa manjedoura, mostrando ao mundo que coloca o dinheiro como fonte de poder, que aquilo não o privaria de nada. Então ele veio desta forma singela, trazendo já toda a esperança. E ao longo da sua vida, quando começou a pregar a verdade entre nós, foi também mostrando as distorções. Que homem simples tinha um coração imenso e que a matéria não o controlava. Ele multiplicava pães, ele andava sobre as águas, ele curava leprosos, enfermos, ressuscitava mortos, até a sua lição final, que foi provar que ninguém mata o Filho de Deus. Domínio total sobre a forma e sobre a matéria, que é a linguagem que a gente tanto se identifica. Então Jesus veio nos mostrar o conteúdo, o poder do nosso espírito e da nossa mente que ativa esse espírito. E ele nos mostrou o caminho que ele percorreu. E ele nos mostrou tanta misericórdia, não é? Ele bancou tanto a nossa ignorância e banca. Quando às vezes eu penso em revidar com a mesma moeda ou dar o troco se alguma pessoa foi rude de certa forma, ou eu percebi alguma ingratidão, e eu dentro do meu processo de interiorização eu peço ajuda para que ele tirar aquele sentimento de mim, para ressignificar, sempre veio a mim. Olha tudo que Jesus bancou por nós. Ele teve que fazer essa passagem e entregar o seu corpo, entregar para ser
para ter uma morte física daquela forma realmente brutal, para nos impactar, para chamar a nossa atenção, para nos mostrar que quando a nossa mente reconhece o nosso ser, ninguém tem poder sobre nós. A morte não tem poder sobre o Filho de Deus, nem o mal tem poder sobre o Filho de Deus. Não se preocupe que a gente não precisa ser crucificado também. Ele quer que a gente aprenda com o exemplo dele. A crucificação foi algo para ele. Foi a missão dele. Foi o ensinamento dele. Agora ajudaria muito se a gente quisesse aprender, entregasse realmente para ele tudo que vem a nós e quisesse aprender com o exemplo dele. Como eu falei, né? Que acontece comigo e acontece com você também. De às vezes a gente querer a vingança, né? E eu pensar, nós, com as nossas projeções, colocamos o nosso mestre, o nosso irmão na cruz para ser crucificado e ele de nenhuma forma esboçou nenhuma reação, quando eu chegar lá com o pai vocês vão ver o que vocês fizeram comigo. Muito pelo contrário. As últimas palavras foram: perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. E demonstrando daquela forma toda a invulnerabilidade de Cristo. E o amor que Cristo tem junto com o seu Pai. E como esse amor é invencível. No amor somos invencíveis. E é isso que ele vai nos mostrar a cada experiência. A partir do momento que a gente entrega a nossa pequenez, que ele sabe que tem, porque ele aqui veio e aqui sabe como é o nosso senso de identificação, e a partir do momento que entregamos, ele vai nos elevando e nos levando de volta. E a cada passo e a cada ponto deste trajeto, nós vibramos melhor. Nós desbloqueamos mais o fluxo do amor. Eu não falo amamos mais porque não existe amar mais. Que o amor, ele é um amor, ele é o máximo que podemos sentir, ele é o que é. Mas a gente se diz, o fluxo fica fluindo melhor, porque tu vai tirando barreiras, tu vai tirando medos. E situações que vinham e você não conseguia expressar amor, você já desbloqueou e consegue. Jesus Cristo nos mostrou tanto e ainda nos mostra. Ele nos ajuda apenas por a gente ler as passagens do Evangelho ou escutar sobre a sua vinda e seus ensinamentos. Imagina quando a gente aceitar o nosso ser dentro da nossa mente, o caminho que ele quer nos levar. Porque daí isso requer um pouquinho mais do nosso esforço, da nossa disponibilidade. Porque a gente tem que estar, vigiando os padrões mesquinhos, os padrões ruins, que vão estar entrando o tempo inteiro, que vão estar querendo tomar o lugar. Aquele padrão, os padrões que vão estar querendo mostrar a realidade absoluta do corpo, da persona, do indivíduo, como a realidade aqui. Não vamos nos enganar mais, não é? O nosso irmão já nos ensinou tanto. Vamos permitir que ele continue a nos ensinar. Temos um caminho a percorrer com ele. Ele sabe, e é ele o portador do amor de Cristo e de seu Pai, e o que eles são juntos. Eu tô pronta e tô pronta para ir com vocês. E eu até quero ler aqui no curso, tá? Lá na parte dos esclarecimentos de termos, para quem já tem o seu livro. Quando a gente vai esclarecer sobre o Cristo, Jesus, ele fala o seguinte, que acima de tudo, a lição que ele gostaria que a gente aprendesse é essa. Não há morte, porque o Filho de Deus é como o Pai. Nada que possas fazer pode mudar o amor eterno.
Esquece os teus sonhos de pecado e culpa e vem comigo para compartilhar a ressurreição do Filho de Deus. E traze contigo todos aqueles que ele te enviou para que cuides deles, assim como eu cuido de ti. Ele nos convida à ressurreição. A ressurreição nada mais é que a nossa volta a esse estado mental, ao estado mental de invulnerabilidade, de identificação com o nosso espírito. E é ele que vai nos fazer o caminho, tá bem? Viva Jesus, viva o Cristo, viva o nosso ser. Um beijo e até a próxima.